Isso aí, galera! Muito boa noite! Tinha uma galera que tava saudosa, né? Isso aí, as terças-feiras com aulão com Malaguti. A gente deu um freio aí, né, gente? Lá no primeiro, se não me engano, a primeira terça-feira do ano teve ainda um aulão aí. Depois eu dei um break para fazer uma série aí de mega aulões que a gente veio fazendo ao longo desse janeiro aí. E até o final de semana passado também teve mega aulão. Espero ter ajudado todas as pessoas aí que entraram no nosso mega aulão. E continuamos aqui na missão. E dessa vez a missão é bem interessante, né, gente? Para quem me acompanha aí um pouco no Instagram, a ideia era coletar cada vez mais informações sobre o que você, profissional da área da saúde, faz para manter a sua saúde no seu dia a dia. E qual que é a intenção disso, né? A gente, de repente, formatar uma cartilha que a gente consiga distribuir para os nossos pacientes. Veja, gente, a ideia é a seguinte: que a gente dê um roteiro de um dia a dia mais saudável para os nossos pacientes, mas sempre levando em consideração que as pessoas têm o seu limite, o seu tempo, o seu time, como você quiser chamar, enfim. Por muitas vezes a gente tem uma expectativa muito grande com os nossos pacientes, eles não conseguem alcançar esses objetivos, o que frustra um pouco o nosso trabalho e talvez até mesmo os nossos objetivos. Mas acredito eu, na minha humilde experiência, que pelo menos dar um norte para esses nossos pacientes talvez facilite a vida deles em algum momento. Então, a minha ideia é exatamente essa. Não tem verdade absoluta em tudo que eu estou escrevendo aqui, eu vou discutir com vocês essa noite, mas eu acho que é um bom caminho para a gente educar os nossos pacientes. Veja, de onde saiu essa minha ideia, né? Primeiro que, por muitas vezes aqui no aulão, nos mega aulões, eu tenho falado um pouco sobre isso. Poxa, os nossos pacientes precisariam de um passo a passo mesmo do dia, porque por muitas vezes eu percebo que ou falta informação ou existe uma confusão de informações. Porque hoje também você abre o Instagram, tem uma avalanche de confusão e você não sabe nem para onde olhar, não sabe nem se isso é certo, se é errado. Então, talvez se a gente manter um básico para esse paciente, um norte para ele, talvez seja uma forma de a gente viabilizar um pouquinho mais ele construir o passo a passo da saúde dele. Bom, teve mais um porquê ainda que eu fiquei também bem empolgado nessa história de fazer a cartilha, que foi assistindo uma aula da medicina funcional integrativa com um ortopedista, ele é funcional integrativo. Boa noite, Silvia. Ele fala sobre osteoartrite. Então, um tema que, quer queira ou não, gente, vai bater na sua porta do seu consultório mais cedo ou mais tarde. Ele diz que o termo artrose, que é muito usado aqui no Brasil, na verdade é um termo muito confuso e não bem aceitado dentro da ortopedia. Que então, a doença em si é denominada como osteoartrose, tá? Perdão, osteoartrite. Bom, ele vai discorrer lá na aula, falando um pouco sobre o que é a etiologia, explicando sobre toda a fisiopatologia, uma visão bem interessante, mas que foge um pouco do nosso raciocínio osteopático, talvez, porque eles vão explicar a osteoartrite sempre a partir de um trauma. E a gente sabe que, por muitas vezes, isso para a gente na osteopatia não é uma realidade. Por muitas vezes, o paciente não teve um trauma e começa a desenvolver um processo desse, em alguma fase da vida. Bom, tirando isso, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi o guideline que ele fala sobre o tratamento da osteoartrite. Então, são coisas que me incentivaram também a pensar nesse sentido. Pô, uma das primeiras coisas que eles falam no guideline é educar o seu paciente. Ou seja, este paciente ele tem que saber o que é que ele tem, por que é que ele tem e o que é que ele tem que fazer fora do nosso tratamento. Tá aí um belo incentivo para a gente entender que um paciente que ele é educado naquele problema dele, ele é um paciente que de repente fica mais facilitado para o programa de tratamento. Isso que eu achei bem interessante. A segunda coisa do guideline.
Sim, já conversamos bastante sobre isso e realmente é a pandemia mundial, perda de peso. E veja, a gente não está falando somente sobre obesidade, estamos falando sobre peso aumentado, ou seja, não é aquela pessoa que está na obesidade mórbida, mas que tem um sobrepeso. Seja lá como você faça seu cálculo do IMC, ou enfim, a gente sabe que o IMC não é muito uma referência, mas, enfim, você se olhando no espelho, obviamente você sabe que você está com sobrepeso ou não. E veja, né, gente? Essa é a segunda linha do guideline. E a terceira linha do guideline é exercício físico, que, por incrível que pareça, o que mais colocaram na minha caixinha do Instagram foram as atividades físicas. E eu entendo, gente. Hoje em dia, sim, Fê, doença metabólica. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque tem um negócio escondido nessa coisa do sobrepeso. E eu já vou comentar. Mas veja, hoje em dia virou moda. Você abre o Instagram lá, todo mundo está falando a mesma coisa. Exercício físico, na verdade, é um remédio. Exercício físico para as patologias X, Y, Z. Exercícios físicos são melhores que remédios em tais patologias. Sim, isso já é sabido, já é concluído, mas para nós, dentro da osteopatia, sobre essa visão da globalidade do ser humano, não é só o exercício físico que acaba trazendo todos os benefícios que a gente quer para a construção de uma saúde, gente. Então, veja. Volta lá no guideline. Educar o nosso paciente, que é a nossa proposta de fazer a cartilha. Número dois, perda de peso. Por quê, gente? Hoje, tanto o tecido adiposo quanto o tecido muscular, eles são observados como tecidos, como se diz, endocrinológicos. O que quer dizer isso? Eu tenho uma quantidade de tecido gorduroso, e uma quantidade de tecido muscular que acabam também liberando no meu metabolismo, no meu sistema, na minha circulação, substâncias que ou prejudicam o meu sistema, que a gente está falando então do tecido gorduroso, do adipócito, produzindo uma substância chamada adipocina, lembra? Sina, né? Está falando de interleucinas, de citocinas. Então, o próprio tecido gorduroso produz as suas citocinas, chamadas de adipocinas, que ficam circulantes nessa corrente sanguínea e são pró-inflamatórias. Assim como o tecido muscular também tem as mios, mio, adipocinas, miocinas, que também são citocinas, que mais agora a gente está olhando elas muito mais para um processo anti-inflamatório. Veja, o tecido muscular ele é capaz também, aliás, ele produz também interleucinas pró-inflamatórias, gente. Por exemplo, a interleucina 6. Só que é na hora da sua atividade física, para estimular o seu ciclo de energia, e isso então tem uma função benéfica, diferente de uma interleucina 6, que é produzida lá pelo tecido adiposo, que vem ainda em conjunto com o TNF-alfa, que agora se torna pró-inflamatório e sistêmico. Então, entenda, gente. Esse guideline abriu um pouco mais a minha visão. Pô, não é pura e simplesmente a gente falar para o paciente: olha, a gente vai ter que perder peso, porque existe uma sobrecarga, por exemplo, numa osteoartrite de joelho. Existe uma sobrecarga no seu joelho. Eu, na verdade, sempre falei o contrário. Não é o sobrepeso que está trazendo cada vez mais sobrecarga nesse joelho, porque afinal de contas o nosso corpo ele é altamente adaptável. Você não vai dormir com 65 quilos e acorda com 92. Você vai ganhando peso e o teu sistema músculo-esquelético ele é capaz de se compensar e se adaptar a esse ganho de peso no tempo em que você ganhar o peso. Mas para mim sempre foi isso. Os processos inflamatórios do tecido adiposo acabam trazendo problemas diversos. De novo, síndrome metabólica, exatamente. É isso. Então, é sistêmico a coisa. Não adianta a gente olhar o sobrepeso, a obesidade, como uma coisa que está atingindo aquela articulação. Não, é como vocês estão falando, é metabólica, é sistêmica. Principalmente
por produção de citocinas pró-inflamatórias. Agora, em contrapartida, como eu disse para vocês, vou ser redundante para entrar na cabeça de vocês, gente. O músculo é um tecido extremamente. Perdi a palavra de novo. Que saco. Extremamente endocrinológico. Então, além de eu ter aqueles hormônios do bem que são produzidos lá durante o meu treino, antes do treino, de intra-treino e depois do treino, eu tenho produção de modaminas. Dentro do treino, a adrenalina, a noradrenalina, depois do treino, a própria dopamina, a... Rapaz, hoje tá difícil. Tá certo que eu tô um pouco cansado, mas a memória... Endorfina, 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 mas também tem serotonina. prazer. Como que chama? Ah, daqui a pouco vem. Serotonina, obrigado, Fê. Obrigado. Serotonina. Entende, gente? A gente já tem a produção dessas substâncias, como eu disse, antes do treino, dentro do treino, depois do treino. E ainda vamos somar a essa informação. Agora eu sei que o tecido muscular, ele é capaz de produzir as suas citocinas, algumas pró-inflamatórias para ativar o meu ciclo energético e outras anti-inflamatórias. Então, tá aí uma bela de uma explicação para você incentivar o seu paciente a essas duas coisas, gente. Primeiro, perder peso e segundo, atividade física. A gente vai entrar em algumas questões aí durante a cartilha, né, gente, de qual atividade física eu tenho que dar para o meu paciente, porque existe esse perigo, né? Vamos dizer, vamos levar ao extremo para ficar um pouco mais fácil de a gente entender. Se eu pego uma pessoa que tem uma miosite, uma pessoa que tem. Eu estou falando que hoje está difícil. Fibromialgia. Se eu pego essa pessoa que já tem um componente pró-inflamatório alto, e agora eu só com exercício nela, ela vai produzir através dos músculos mais citocinas, e lembra que eu falei para vocês, por muitas vezes pró-inflamatórias, e se eu ultrapassar esse limite dela, ela começa a produzir junto à interleucina 6 também o TNF-alfa. E aí, meu querido, danou-se, porque ao invés de ser benéfico, o exercício está sendo ruim, mal indicado, mal adaptado para esse tipo de pessoa. Então, quando a gente vai falar sobre exercício físico, gente, é uma coisa que a gente tem que esclarecer e amplificar para o nosso paciente. Veja, você tem que fazer uma atividade física, só que você tem que entender a sua condição mecânica mais a sua condição energética. Isso é uma coisa que, ai, meu Deus do céu. Eu tenho até vergonha de falar, gente, mas eu já escutei de monitor dentro da escola. Eu treino CrossFit para comer o que eu quiser. Cara, vergonha alheia. Juro por Deus. E eu provei para ele que ele estava muito errado pelo que ele estava falando. Simples, eu sempre falo do carro, né? Compre uma Mercedes e coloque álcool adulterado. Veja o que vai acontecer com a Mercedes. É a mesma coisa que você está fazendo, treinando para poder comer a sua larica de final de semana. A porcaria do McDonald's, o lixo que tem aí na tua casa escondido. Não, gente, isso tem que mudar na cabeça das pessoas. Meu pai e minha mãe, os dois fazem hidroginástica 2, 3 vezes por semana. E aí, de final de semana, tem encontro com os amigos da hidroginástica. Eles vão todos na pizzaria, tomar chopp, comer pizza doce, salgada, enfim. É a hora da gente também, né, dar o nosso prazer. Veja, pessoal, eu entendo sobre prazer e todo mundo gosta de ter, mas escolha quando você vai fazer isso. Não todo final de semana, não todos os dias. Não se encha de méritos achando que, eu trabalhei hoje o dia inteiro, eu preciso, eu mereço um chocolate. Não, o seu corpo merece ser nutrido. E isso é o tipo de informação que a gente tem que dar para os nossos pacientes. Lembra, a primeira coisa do guideline que eu falei para vocês, gente, educar os nossos pacientes. Ainda vejo uma resistência enorme, enorme. Por muitas vezes sou satirizado, não tem problema nenhum, eu vou continuar falando tudo que eu sei para vocês,
e vocês aproveitem o que vocês quiserem, mas eu ainda vejo os profissionais da área da saúde desdenhando das informações sobre as questões metabólicas. Ah, um chocolatinho, só hoje. Ah, um não sei o quê, só isso. Ah, não, não pode ser extremo. Para de se dar desculpa e trata da sua saúde. Escuta o que eu estou falando, gente. Hoje é fácil. Esse mês eu faço 50 anos. Eu não me sinto uma pessoa de 50 anos. E se eu for ser franco a vocês, eu acho que eu me cuido, assim, verdadeiramente há pelo menos uns 10 anos. Acredito eu que se eu fosse educado de uma forma melhor ainda lá na minha juventude, onde eu já praticava muito esporte, mas chegava de final de semana, era aquela palhaçada, com certeza eu estaria bem melhor hoje em dia. Então, a gente tem que ter essa noção de que, primeiro, transforme-se você primeiro, para depois você entender que isso funciona, e se funciona para você, funciona para o seu paciente. Eu acho uma boa proposta, né, gente? Aliás, Silvia, que aqui nos vê, é uma das minhas alunas que me traz um orgulho enorme, porque eu acompanhei a mudança sua, dos seus hábitos, aí, ó, 26 quilos a menos. Parabéns, viu, querida? Assim como outros alunos também, eu tenho percebido que já estão mudando essa cabeça, gente. Porque se eu quero educar alguém, gente, primeiro eu preciso aprender. Fernanda aí do Rio de Janeiro, Carcano também, Fê. Eu acompanho a galera, gente. Tem que fazer acontecer na vida de vocês, beleza? Ah, mas é difícil. Ué, se fosse fácil era para todo mundo, né, gente? Pois é. Eu também fui seu exemplo. Ah, que legal, né? É isso aí mesmo, gente. É o mutirão. Olha, ó, 7,5 kg. Galera, tem que se ajudar. Tem que fazer a coisa acontecer. Parabéns, Van. É isso mesmo. Faça por vocês. E tenham extrema capacidade de falar isso para os pacientes de vocês. Ah, mas o paciente não está nem aí. Faça a sua parte. Se o paciente não está no momento dele, se o paciente não está absorvendo o que você está falando, o problema é dele. A sua parte como profissional da área da saúde é obrigação sua. Lembre-se, levantei a minha mão e dos meus juramentos é prover a saúde. Prover a saúde na sua vida e na vida dos seus pacientes. Bom, beleza. Vamos lá. A minha proposta para essa cartilha, gente, na verdade é a seguinte: não vai dar para a gente fazer isso em uma aula só. Então, uma das coisas que eu quero propor a vocês é a gente inicia hoje. Eu vou discutir bastante com vocês nesse primeiro momento, ciclo circadiano e sistema nervoso autônomo. Só esses dois já dá para a gente falar uns 2 dias de aula, né? Mas óbvio que a gente vai ser uma coisa mais abreviada, perdão. E aqui, na verdade, a intenção é a gente ser um pouco mais prático para como a gente conseguir abordar o nosso paciente e ele entender um pouco melhor isso dentro do corpo dele. Lembre-se, primeira coisa do guideline, educar. O cara tem que entender o que acontece dentro dele. Mas para qual paciente eu vou fazer isso? Aquele paciente que teve entorse de tornozelo? Pô, o cara teve trauma. Ele não é um paciente metabólico. Uhum. Não mesmo? Faça a sua anamnese bem refinada e você vai entender que por muitas vezes esse paciente é metabólico, sim, não tem sintomas presentes ou tão presentes que ele faça uma associação com o que aconteceu com ele, e por muitas vezes é um paciente somatoemocional. Já se perguntou por que você torceu o tornozelo? Enfim, não vamos florear muito, porque senão a gente fica até amanhã. Então a proposta é essa. Vamos fazer aí pelo menos uns 2, 3 dias, de 2, 3 terças aí, só discutindo isso, para ficar uma coisa robusta. Eu deixar isso digitalizado à disposição de vocês, gente. Inclusive, pode espalhar para todo mundo aí, cara. Eu não vou deixar essa aula fechada no clube do Malaguti. Isso é de utilidade pública. Isso vai ficar no meu canal do YouTube, aberto para todas as pessoas que quiserem assistir. Justamente porque eu acho que o profissional da área da saúde ele precisa de uma ferramenta mais palpável para entregar na mão do paciente e falar, escuta, perca 10 minutos do seu dia para tentar ler isso aqui
E, obviamente, se você tiver tempo dentro da sua anamnese de ir explicando ponto por ponto para esse paciente, eu acho sensacional. Mas a gente sabe que o nosso dia é meio corrido. Talvez não dê para dar tanta informação, mas a partir do momento que eu tenho um instrumento, talvez fique um pouco mais palpável, um pouco mais viável da gente abordar esse nosso paciente. Beleza? Tá. Vou compartilhar aqui com vocês. Hoje a gente vai entrar. Vamos ver se eu consigo compartilhar direto. Acho que não vai dar. Não. Espera aí, então, só um minutinho. Ué? Aqui já saiu a cartilha que eu fui montando aqui. Não é isso aqui, né? Peraí. Não tá saindo para vocês aí na tela, né? Não, tô eu falando. Tô eu falando, né, gente? Não tá aparecendo a folha do Word aí, não, né? Alguém me fala, alguém responde. Pra mim não tá aparecendo, tá você aqui. Tá eu, né? Não, então não tá dando certo, peraí. Agora, deixa eu... Hum. A tecnologia, aquela velha história, né? Quando ela tá do teu lado, ela é linda. Agora, quando ela começa a jogar contrário, que desafio. Vamos ver se vai. Bela, hein? Saiu, né? Agora foi. Bom, então, como eu disse para vocês, né, gente? O que que a gente vai começar a explorar com esse paciente? Primeira coisa, tentar fazer ele entender uma coisa que chama ciclo circadiano. Veja que existe uma importância enorme dentro do ciclo circadiano, gente, porque, como eu disse, né, nós somos seres diurnos, nós somos seres que somos isso, regidos por um ciclo do Sol, ou seja, na hora que ele se coloca nascendo até a hora que ele se põe, seria o tempo ideal para eu realmente produzir aquilo que eu preciso dentro do meu dia a dia. E para falar sobre ciclo circadiano, gente, a gente tem que tentar, pelo menos, passar para o nosso paciente que ele é automaticamente regido por um sistema nervoso autônomo e tentar explicar o que é simpático e parasimpático.
para os nossos pacientes. Pura e simplesmente para eles entenderem que dentro desse ciclo, eu tenho fases onde eu tenho um simpático ativo, ou mais ativo, vamos colocar assim, e outras fases que eu tenho o parasimpático mais ativo. Então, de uma maneira geral, o que eu comento com os meus pacientes, para eles entenderem o que é simpático e parasimpático, o simpático se torna fácil, porque esse tem sido comentado muito, né? Na internet, coisas parecidas do tipo, é o sistema de luta ou fuga. É o sistema que você ativa todos os dias para a sobrevivência. É um sistema que te deixa alerta. É um sistema que te faz produzir. E o parasimpático não é um sistema contrário a ele, mas é um sistema de balanço, onde eu tenho um parasimpático com uma função muito mais de frear, desacelerar o sistema, de desinflamar o sistema, de cicatrizar o sistema. Porque se o nosso paciente está procurando a gente por conta de um tecido lesionado, gente, que é o que eles vêm buscar, eles têm que entender que a gente tem que ativar o parasimpático deles para que isso funcione. E que, dentro do ciclo circadiano, esses dois caras vão flutuar entre as suas ações. Então, estimular o nosso paciente a acordar antes do sol nascer, uma das coisas que eu coloquei como as rotinas matinais, né? Eu acordo todos os dias às 6 horas da manhã. Pois bem, vamos tentar, pelo menos por 3 meses, você acordar às 5 horas da manhã. Vamos tentar tirar um horário seu da manhã e colocar ele à noite. Portanto, não existe milagre. Como é que você consegue acordar todo dia às 5 da manhã? Eu vou dormir às 9, 9h30. 10 horas é o máximo que eu vou dormir, gente. É isso que eu tenho que tentar já passar para o meu paciente. Por que acordar tão cedo? Lembre-se, porque somos regidos por um ciclo circadiano, o ciclo do sol. Nós acordamos antes mesmo do sol nascer. E aí, nesse sentido de acordar, explicar o que é que está acontecendo no sistema nervoso autônomo. Então, quando eu estou num sono profundo, quem está com o tônus, quem está com a ação maior é o parasimpático. Eu tenho uma ação simpática basal, que a gente fala, né? O simpático ele está ligado pura e simplesmente para manter o batimento cardíaco e o batimento respiratório e a frequência respiratória. Então, eu explico isso para o paciente. Você entende que você vegeta? Né? Eu vegeto? Sim, agora mesmo o teu coração está batendo e você não precisa ficar falando para ele bater. Então, você tem um sistema que te coordena automaticamente que ele é vegetativo. E eu tenho esse braço, que é o simpático, que pode acelerar ele, colocar ele para cima, e o parasimpático, que pode desacelerar ele, além de todas as outras funções que a gente falou. Então, no primeiro horário da manhã, o meu tônus simpático está elevado e o simpático está basal. Eu acordo, vou enxergar a luz em algum momento, e isso, obviamente, começa a estimular o meu sistema nervoso central a tentar agora coordenar um pouco o equilíbrio desse simpático parasimpático. Então, eu desço um pouco o tônus do parasimpático, que está aprofundado no meu sono, eu acordo, começo a ver o dia, pensar nas coisas, desce um pouco o meu tônus parasimpático e o simpático tende a dar uma oscilada para cima. Beleza. Faço minha rotina matinal, que aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre ela, mas vamos focar aqui no que seria o fisiológico. Então, parasimpático ainda alto, simpático tentando aumentar já um pouquinho. Faço toda a minha rotina e primeira coisa que eu vou fazer, depois da rotina matinal, alimentação. Nesse momento, eu preciso de um tônus parasimpático um pouco maior para eu fazer digestão. O parasimpático tem essa função. Então, mais uma vez, apesar do tônus simpático ter aumentado, eu estou com o parasimpático ainda alto. E veja, mesmo no processo de digestão, eu preciso de um parasimpático alto abdominal e um simpático um pouco mais elevado torácico. Porque tem essa, como eu disse, eles não são opostos um ao outro. Eles se equilibram, na verdade.
Então, neste equilíbrio, eu preciso desse simpático no tórax um pouquinho mais aumentado. Para quê? Para que minha bomba cardíaca tenha um pouco mais de força e ejete o sangue para todo o sistema digestório. O digestório alto precisa receber sangue. Quem faz isso é o coração. Quem aumenta a força de contração do coração é o simpático. Então, veja, é um sistema muito refinado. Numa parte do meu corpo ele está ativo mais simpático e numa outra parte mais um parasimpático. Uma questão geral, você vai só falar para o seu paciente desse equilíbrio. Na hora da digestão, eu preciso do parasimpático. Então, não é aquele momento da manhã que eu vou abrir meu celular e começar a ver minha agenda, começar a responder e-mail. Não. É o momento que eu ainda tenho para mim, para eu me nutrir. Então, esquece do mundo lá fora ainda. Não é acordar, tomar café, sair correndo porque tá. Não. Se esquematiza antes, para sair com calma. Beleza. Fiz essa rotina matinal, me alimentei, agora vou para o trabalho. Existe então uma inversão desse tônus. Eu aumento o tônus simpático porque eu preciso da minha atenção, eu preciso dirigir, eu preciso falar, eu preciso me comunicar, eu preciso ter atenção para aquilo que eu vou fazer. E veja, gente, nós como osteopatas, dentro do nosso consultório, na hora de um atendimento, não na hora da anamnese, na hora da anamnese é atenção, mas na hora do tratamento, tem uma condição dentro do seu consultório que também te traz um pouco mais de paz, um pouco mais de presença, para você se focar no que você está fazendo. Tudo bem. Quando eu falo foco, eu penso no simpático. Mas eu também preciso de uma ação parasimpática para ter a minha sensibilidade, para ter um controle da minha respiração, do meu batimento cardíaco. Aquele dia que você foi atender o seu paciente, você estava ansioso, juro, gente, você não ajudou tanto o quanto você poderia ter ajudado o seu paciente. E ansiedade nada mais é que a gente traduzir uma simpaticotonia. Então, dentro do seu consultório, crie ambientes. Use aromaterapia, use luzes amarelas e indiretas, use músicas tranquilas para vocês se beneficiarem. Veja, é uma troca de energia que a sua energia esteja equilibrada e muito boa para você conseguir ajudar seu paciente. Beleza. De uma forma geral, então, nesse primeiro momento da manhã, quando eu começo a trabalhar, eu elevo o tônus do simpático e deixo um parasimpático ali embaixo. Parei, já atendi todo mundo, eu vou almoçar. A mesma situação. Vou para um lugar de ambiente mais tranquilo, onde eu tenha mais tranquilidade. Não vou abrir o bendito do celular para ir almoçar. Não quero resolver problemas da clínica, problemas de relacionamento, problema no banco, almoçando junto. Não existe isso, gente. É a pior coisa que pode acontecer para o teu processo de digestão. Porque não sei se vocês lembram, mas as fases da digestão, gente, a primeira fase da digestão é cefálica. Ou seja, se eu estou estimulando o meu simpático, porque eu estou resolvendo o problema, eu já perco a primeira ação parasimpática pelo meu sistema, pelas minhas sensações, que é a visão, é o olfato, é o ouvido. Isso tudo já estimula a minha alimentação, estimula a minha entrada parasimpática. Não o contrário disso, resolvendo o problema, eu só estou ativando o simpático. O primeiro processo de digestão já está sendo desequilibrado, vamos dizer assim. Mas beleza, seguindo. Fisiologicamente, o que deve acontecer é almoço tranquilo, comendo, mastigando, né? Aquelas 32 mastigadas que a gente tem que dar. Falar para o paciente que tem que ficar pastoso o alimento na sua boca, para você não dar problema para o teu estômago digerir. E isso com ação parasimpática. Veja que se você está sentado numa mesa conversando com uma pessoa, pelo amor de Deus, gente. Ah, você viu o que aconteceu ontem? Mataram não sei o quê. Gente, na hora do almoço, não, né? Vamos falar sobre coisas boas. Enfim, traga sempre uma ação parasimpática maior. Acabei de comer, obviamente, está falando sobre alimentação equilibrada, a gente vai pontuar isso na cartilha, calma, mas enfim, aqui é só o geralzão da coisa. Tenha pelo menos 10, 15 minutos para ficar em off. O que quer dizer isso? Porzar, né? Como diz um amigo meu. É não fazer nada. É deixar esse processo digestório agir.
É respirar um pouco, é sentir o que aconteceu com você 10, 15 minutos, gente. Eu sou sincero a dizer, e tem nutricionistas que dizem que isso não é uma coisa fisiológica, mas eu adoro fazer siesta. Eu acabo de comer, espero um pouquinho para dar uma sentada na comida e, ó, cochilinho de 30 minutos. Eu revigoro nessa situação, mas dizem que não é para a gente dormir com a barriga cheia. Eu acho que vai um pouco também da individualidade, mas pelo menos de 10 a 15 minutos, sim, antes de voltar para essa ação mais simpática, para o trabalho, para a resolução de problemas. Enfim, passei a hora do almoço, agora eu já tenho o intervalo da tarde, onde eu tenho agora um tono simpático aumentando de novo, o parasimpático dá uma rebaixada. Lá pelas 4, 5 da tarde, você pode fazer o seu cafezinho da tarde também, diminuindo então de novo esse tono simpático. Não adianta engolir um café, uma comida. Eh, Por incrível que pareça, as pessoas têm aquela velha crença de que, no cafezinho da tarde, para dar uma energia, agora eu vou comer um chocolate. Cara, é a pior coisa do mundo. Essas refeições das 4, 5 da tarde para frente, pelo amor de Deus, me tira o carboidrato fora, gente. Existe uma coisa chamada brain fog. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Chama neblina cerebral. A gente vai também colocar na cartilha. Se eu preciso de energia, eu tenho que tirar a energia das proteínas. Eu tenho que tirar a energia da gordura. Gordura boa, lógico, não do carboidrato. Aliás, eu pontuo aqui na cartilha, carboidrato, gente, cada vez menos. Tá, tudo bem. O Malaguti está muito louco. Está assistindo aula de cetogênica e quer que todo mundo vira cetogênico. Não, não é isso, gente. É porque explicando ali na fisiologia da coisa, o carboidrato, na verdade, ele tem um processo inflamatório metabólico bem mais alto do que proteína e gordura. Então você vai gastar muito mais energia para metabolizar ele. Então, esse cafezinho da tarde, de novo, entre um paciente e outro, vai dar uma respirada. Come lá seu whey, que é uma coisa mais prática. Pode até colocar uma fruta de baixo índice glicêmico. De novo, tira aí uma meia horinha para fazer isso. Come, respira, tranquilo, vai. Volta, de novo. Nesse café da tarde, você elevou um pouquinho o seu tônus parasimpático e já trouxe, já acabou de tomar o café, já trouxe o simpático lá de novo. E agora vamos até o final do dia. Final do dia que eu sei que muitos de vocês vão cuspir em mim, né? Mas deveria ser entre as 18 e as 19 horas da noite. Mas muitos de vocês vão falar: como, Malaguti? Esse é o meu melhor horário de agenda. Bom, gente, eu também já fui assim um dia. Hoje em dia, eu me recuso a atender paciente depois das 19. Eu entendo que todo mundo precisa ser tratado, inclusive você, porque senão você não está fazendo melhor pelo seu paciente. Né? Eu vou atender paciente até as 10 da noite, porque eu estou acostumado. Juro, gente, você está mentindo para você e para o seu paciente também. Porque não venha me falar que o paciente das 7 da manhã está sendo atendido com a sua energia, com a sua melhor fase às 22. A sua, eu estou falando, não a do paciente. Seja justo. Tente arquitetar a sua agenda para terminar o seu dia às 19 horas e fazer a sua refeição. Essa refeição sou clássico a dizer para vocês. Quanto menos carboidrato você colocar aí, melhor para você. Não consigo terminar de comer às 19, né? Porque pelo ciclo circadiano, o sol está se pondo às 18. O ideal mesmo era comer aí. Mas eu entendo, ainda tem mais uma hora e meia, até 2 horas que são muito produtivas no nosso dia, no nosso dia a dia moderno, gente. Mas terminar a minha refeição até às 20 horas, pelo menos, para depois ir deitar às 10, né? Porque eu preciso de uma hora e meia, 2 horas para ir deitar de novo e dormir, é o ideal. E que seja uma alimentação leve, proteína, gordura boa. Quer colocar um carboidrato? De novo, uma fruta de baixo índice glicêmico. Pô, um abacaxizinho lá, 100 graminhas de abacaxi para ir dormir, aliás, para encerrar o dia. E aí, beleza. Acabou meu dia. Agora eu tenho
uma hora e meia, 2 horas para relaxar de preferência, mas se tiver mais alguma coisa ainda para resolver no meio do caminho, que não seja tão estressante, né, gente? Na minha aula de sono eu falo isso, né? Na higiene do sono. Pô, eu vou dormir sei lá, vai, às 9 da noite, às 21. Às 8 eu tô resolvendo pepino no banco ainda. Pô, bloquearam meu cartão. Não, tô abrindo e-mail só pepino resolvendo. Não dá, gente. Não, ao invés disso eu vou assistir uma televisão antes de dormir. Beleza, vou assistir filme de terror, filme de guerra. Galera, o teu sistema límbico não sabe diferenciar isso. Para ele, você está entrando no sistema de luta ou fuga também. Ou seja, você está ativando o seu simpático de novo. Então, façam as suas escolhas da melhor forma possível. Fisiologicamente, é isso que a gente tem que explicar para o nosso paciente, gente. Por quê? Essas flutuações de simpático para simpático é o que causa equilíbrio no nosso sistema nervoso autônomo. E quando eu quero reabilitar uma pessoa, um dos nossos principais objetivos é regular o sistema nervoso autônomo, gente. Se vocês não pararam para pensar ainda, o que vocês mais aprendem dentro da escola, dentro da osteopatia, é estimular a autorregulação do sistema nervoso autônomo, através das manipulações, através de terapia craniana, através de terapia visceral, liberação do trajeto do vago. Tudo o que vocês estão fazendo, vocês estão mandando uma informação para o seu corpo sintetizar isso e tentar se auto-equilibrar. Mandaram uma pergunta para mim essa semana. Professor, lá no Rio de Janeiro, o senhor ensinou aquela manobra do Rise Ribs. Lembra, né? Você passa a mão por trás do paciente e joga as costelas dele na direção do teto. Que aí, alguns trabalhos já publicados dizem que esse movimento das articulações costo-corpóreas, elas, elas levam a cabeça da costela a contatos com a cadeia laterovertebral. Opa, cadeia laterovertebral, eu sei que é um sistema simpático. Então, cada vez que eu for fazer a Rise Ribs, eu estou estimulando o simpático? Não, né, gente? Eu estou dando um estímulo para o corpo para ele se autorregular. Porque uma grande maioria dos pacientes sai dessa técnica falando que está se sentindo relaxado. E foi o que você promoveu, não através do parasimpático, não através, por exemplo, do caminho do vago, mas sim através de um estímulo que você deu para esse sistema e ele se autorregulou. Ele mesmo diminuiu o tono simpático dele. Então, não existe essa, eu vou fazer uma manipulação para estimular o simpático desse paciente. Não. Você vai fazer uma manipulação ou uma terapia que seja para dar um estímulo para esse sistema nervoso autônomo para ele se autorregular. Beleza? Então, assim, falar sobre o ciclo circadiano, o que é, e colocar o sistema nervoso autônomo o mais básico possível para esse paciente entender que dentro deste dia ele precisa ter pelo menos uma proximidade disso tudo que a gente está falando para ele, é o ideal, né, gente? É o mundo perfeito. Mas, como eu disse para vocês, tempo, respeito ao próximo e não desistam, tentem continuar aí na persistência de fazer esse paciente entender isso cada vez mais. Ok? Bom, depois que eu expliquei um pouco do ciclo circadiano, um pouco do sistema nervoso autônomo, como ele se comporta dentro desse ciclo, então eu agora pego cada parte desse ciclo e começo a colocar as tarefas que seriam mais estimuladoras aí do processo de saúde, que foi o que eu pedi ajuda para vocês. E a galera já socou o pau no exercício, mas tudo bem, gente. Eu entendo, realmente é uma das coisas que a gente mais faz hoje em dia, acredito eu, osteopatas que somos, né? Fisioterapeutas, osteopatas, que é uma das coisas que a gente mais faz para ativar a nossa saúde. Sim, treino, mas, como eu disse, se eu tenho, durante o ciclo circadiano, uma péssima rotina, eu juro para você, o seu treino é um tiro no seu pé. Durmo mal, não tenho alimentação equilibrada, treino a hora que der, do jeito que der, da forma que der, juro. É um tiro no pé, gente. Então, aquela coisa de
qualquer coisa serve, não é bem assim, gente. Ah, mas a gente não tem que estimular o nosso paciente a aderir à atividade física? Sim, mas, gente, com um respaldo de conhecimento, uma educação sobre o que é que ele tem que fazer para realmente aderir a uma atividade física, mesmo que seja caminhar no quarteirão. Ou você já viu alguém dormir mal pra cacete e querer andar 5 quilômetros depois? Não vai. Ou até vai, mas vai voltar quebrado. O sistema vai cobrar isso. É hora que o paciente se lesa, né? Ah, eu fui lá no Pilates. Quantas vezes vocês não escutaram isso, gente? Ah, eu comecei a fazer Pilates, mas não deu muito certo para mim. Ah, a moça lá mandou eu fazer um negócio, eu me machuquei mais ainda e eu desisti. Lógico, tá tudo desorganizado. E veja, né, gente? Existem profissionais e profissionais. Não estou falando mal de ninguém, mas às vezes a pessoa que está também aplicando o exercício não tem essa percepção. Qual é a carga energética dessa pessoa? Qual é é, a reserva autonômica que ela tem? Não. Desce o arreio. Pode começar a treinar. Hoje você vai começar a treinar musculação. Vem, full body para você. Uma grande maioria até que possa dar certo, mas para aqueles nossos pacientes com dores crônicas, que a gente já está vendo que tem uma característica metabólica, gente, comece pelo começo, e o começo é educando esse paciente sobre alimentação e rotinas do seu dia a dia. Beleza? Rotinas matinais. E veja, né, gente, como eu disse para vocês, isto aqui não é uma verdade absoluta, são propostas. E quem quiser se embasar nisso e também colocar também depois nos grupos, ideias, gente, isso aqui é para todo mundo, para todo mundo. Vamos tentar fazer uma coisa mais unida. Eu quero ter uma comunidade com vocês, sabe, gente? Tem muita gente já que me manda mensagem, dividindo caso clínico de paciente. Pô, meu sonho de consumo é esse, gente. A gente tem uma comunidade onde a gente joga um caso clínico lá que o cara está tendo uma dificuldade e todo mundo dá uma opinião, gente. Porra, não é muito mais legal todo mundo se inteirar da coisa, todo mundo aprende, todo mundo tem ideia. Aqui a proposta é essa. Vamos tentar melhorar cada vez mais a área da saúde, gente. E cabe a nós isso. Não é utópico, gente. Acredita no que eu estou falando, não é utópico. Cada vez que eu vejo vocês transformando a vida de vocês, isso me dá cada vez mais força de falar assim, é isso aí mesmo, é para todo mundo. Continua porque o caminho é esse. Hoje são 4, 5, 6, daqui a pouco é 20, daqui a pouco é 30, daqui a pouco é 200. A gente vai mudando o mundo assim. Bora lá. Proposta das rotinas matinais. Puta, eu falo mais que a nega do leite, né? Primeiro, acordei de manhã, sentei na cama, respira um pouco e agradeça, gente. Agradeça o milagre da vida. Você está vivo. Cara, isso é o milagre da vida e ninguém tá nem aí para isso, cara. A grande maioria caga e anda. Acordei mais um dia, vambora. Pô, Malaguti, mas você é sempre feliz, né? Hoje vieram me falar, pô, Malaguti, ver você de manhã falando. Fala muito bom dia, porra, 6 da manhã você tá assim? Tá, gente, peraí, né? De vez em quando a gente também precisa vestir um personagem. Mas a grande maioria dos dias, sim, gente, eu tô pra cima, porque eu já fiz uma rotina matinal 1 hora antes de eu estar gravando para vocês, que já me deixa desperto, já me deixa integrado comigo, já me traz essa sensação que eu estou tratando de mim, que eu estou dando saúde ao meu corpo, me nutrindo. Então, é lógico que eu desperto com muito mais vontade para o dia, né, gente? É que de vez em quando colocar isso na cabeça do nosso paciente é um desafio, mas persistam, porque o caminho é esse. Acordei, me espreguicei, gratidão. Aliás, uma das gratidões que eu faço todos os dias. Escutei isso do Dr. Vitor Sorrentino também nas aulas dele e gostaria de passar para vocês, gente. Vocês foram escolhidos como um instrumento divino. Pensem nisso.
Nós somos instrumentos do cara de lá de cima, não me importa qual é seu Deus. Você acredita nem em Deus, mas numa energia de lá de cima. Mas o que acredite que você foi escolhido para cuidar do próximo. E isso é uma honra, gente. Isto é uma honra. Coloque na cabeça de vocês. Agradeçam. Gratidão por ter sido escolhido como um instrumento do benefício ao próximo neste mundo. Combinados? Agradeçam, gente. Todos os dias. Tá, beleza. Filosofias religiosas à parte. A primeira coisa que eu vou fazer, vai lá no teu banheiro e raspe a sua língua. Puta vida, gente. Por muito tempo eu achava isso aqui ayurvédico, manja. Eu falei, não, não, não. Não funciona assim. Puta saco, raspar a língua. Eu nunca tive esse hábito, cara. Tá. De novo, né? Medicina funcional integrativa mudou a minha vida. Tem mudado, diga-se de passagem. Por que raspar a língua logo de manhã, gente? Porque na nossa boquinha existe uma coisa também chamada microbiota. E esta microbiota é que dá início à sua microbiota intestinal, a sua microbiota, na verdade, do tubo gastrointestinal. E se ela não estiver equilibrada, danou-se. O desequilíbrio começa por aí. Na sua vida inteira você escutou falar do dentista. A saúde começa pela boca. Puta culhão. O cara tá falando isso para eu vim aqui frequentemente fazer minha higiene. É verdade, gente. Sim, a nossa saúde começa pela boca. A partir do momento que eu equilibro esse pH logo de manhã. Então, a higiene oral é importantíssima, gente. E começa pela língua. Ah, professor, mas eu já escovo a língua de manhã. Não adianta. Escovar a língua, simplesmente você está espalhando as bactérias na língua. No primeiro bochecho, você até coloca uma galera para fora, mas depois você acabou de escovar os dentes, você vai dar a primeira engolida, e a primeira engolida é bactéria. Lá na nossa infância, quantos de vocês não tiveram amidalite? Quantos de vocês não tiveram que arrancar a amígdala fora? E era pura e simplesmente por falta de higiene oral. Mas só se olhava o problema, que era a amígdala. Puta, amígdala inflamada, e dá-lhe antibiótico, e dá-lhe. E ninguém olhava para a boca. Quando eu comecei a entender isso, eu falei, ah, agora eu saquei. O negócio começa aí. Quando a gente fala em microbiota, a gente tem que tomar esse cuidado. Pô, mas eu vou ter que comprar aquele raspador de cobre. é, Pô, o ideal é, mas eu não tenho. Cara, abre a gaveta da tua cozinha e deixa uma colher lá no teu banheiro. Uma colher. Vai lá, raspa a língua e cospe fora. Você vai ver que vai sair uma saburra branca. Se você é respirador oral, você vai ver que sai mais ainda. Se você se alimentou mal num dia antes, você vai ver a cor que sai essa burra no dia depois. É, galera, o corpo conversa com a gente e a gente tem que abrir os olhos para ele. Beleza, acabei de raspar a língua. Próximo, escovar os dentes. Beleza, basicão, né? Vamos se apegar muito a escova tem que ser assim, a pasta sem flúor, tá? Isso aí todo mundo, né? Não vamos ao extremo, porque isso aqui é para um paciente, né? Também. Mas, enfim, você, se puder evitar, por favor, cremes dentais sem flúor. Depois, vou lá para o meu bebedouro e 600 ml de água, temperatura ambiente. Porra, 600, Malute. Tá. Isso aí é uma meta, tá, gente? Para que eu preciso de 600 ml? Lembra, né? Pela fisiologia, puta, isso aí então dá uma discussão, gente. Ai, não, jejum intermitente. Cara, jejum fisiológico é de 12 horas. 12 horas. Portanto, se você acabou de comer às 8 da noite, você só vai comer às 8 da manhã depois. Aprenda a fazer isso na sua vida e coloca na cabeça do teu paciente. Não é para ficar enchendo o rabo de pipoca assistindo Netflix até altas horas da noite e acordar o outro dia às 7 horas da manhã e enfiar um pão na chapa com leite, café com leite, cara. Não, é um tiro no teu pé isso, cara. É um caminho para resistência insulínica. Pelo amor de Deus, gente. Vamos coordenar isso.
12 horas de jejum é o fisiológico e não se conversa sobre isso. Beleza. Por que então esses 600 ml? Justamente por causa disso. Porque você ficou 6, você ficou 12 horas sem nada nesse tubo gastrointestinal. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Lavar ele. 600 ml de água, gente. Lembra, a água, quando ela chega no estômago, ele faz uma contração que ele cria um funil que vai direto já. A água não para no estômago, gente. Ela já vai direto para um tubo. E daqui a pouco você vai fazer xixi com uma vaca prenha. É para isso que serve o sistema, gente. Para lavar, para eu ter capacidade de me hidratar. E lembra, este corpo que você habita tem 70% de água. Cara, é impossível que a água não seja necessária na nossa vida, gente. Por favor, criem o hábito de se hidratar no primeiro momento da manhã. Beleza. Saiu aí do teu 600 ml de água, eu gosto bastante de shots. Qual shots vocês usam? O que você achar melhor? Tem 500 mil fórmulas de shot, gente. Ah, mas é o melhor o suco verde. Não tem nada a ver com alimentação ainda. É shot. São coisas que não quebram o seu jejum. Eu uso água morta com limão e glutamina. Glutamina é um aminoácido que ele não é essencial, mas ao mesmo tempo ele participa da formação de muitos aminoácidos dentro do nosso corpo. Além de que você beneficia muito o teu sistema cerebral com glutamina e ainda é uma das principais fontes para se criar a glutationa, que é a top master para o teu cérebro. Então, dá uma bela de uma carga de glutamina logo de manhã. Acho ideal. Aprendi isso com um nutricionista e nunca mais tirei da minha rotina. Pô, Maluz, mas o Luciano Bruno, que é um cara referência para mim, o melhor nutricionista que eu já vi no mundo. Ah, ele ensina um shot de gengibre com não sei o que lá. Pô, sei lá. Use o shot que você quiser. E se você se der bem com isso, por que não indicar para o seu paciente? Ah, Malaguz, mas isso aí não tem comprovação científica. Ah, galera, sinto muito, cara. Se você for se embasar em comprovação científica, viva a sua vida pensando que um dia aquilo vai ser aprovado e um dia você vai se beneficiar e um dia, sempre aquele dia lá para frente. Viva o dia de hoje. Se é uma coisa que não vai te matar, não te faz mal, por favor, faça, cara. Faça, pelo amor de Deus. Shots matinais que não quebrem jejum. Beleza. Eu ainda saio dessa rotinazinha e 10 minutos de meditação. Precisa ser meditação? Não. Podemos também sugerir ao nosso paciente res- exercícios respiratórios. Gosto muito de usar aquele 4x4 dos snipers norte-americanos. Galera, aprenda a fazer isso com o seu paciente. Quando ele vai no médico, o médico dá uma receita para esse paciente. Você vai tomar fluoxetina. Você vai tomar antibiótico de 6 em 6 horas. Tá tudo escrito lá. Faça a mesma coisa com as suas condutas. Tenha lá o seu bloquinho do consultório, gente. Desenha para esse paciente o que é a respiração 4x4. Inspira 4, segura 4, expira 4, segura 4. A grande maioria não vai conseguir fazer isso em 4, que seja em 3, que seja em 2, mas comece a exercitar os exercícios respiratórios. Exercícios respiratórios aumenta a atividade vagal, isso é comprovado cientificamente, além do que te tira da preocupação do mundo externo. Você está se preocupando em respirar. Meditações. Todo mundo vai falar para vocês, "Você é louco, não consigo." Todo mundo consegue, gente. Se eu consigo, vocês conseguem. E hoje a gente tem à disposição nos telefones celulares
Aplicativos de meditação, gente. Faça a meditação conduzida. É a melhor coisa que existe, gente. E lembre-se, isto é um treino. Você já treina, treino. Você agacha com quanto? Ah, com 20 de cada lado. Você começou com 20 de cada lado? Não, eu comecei com 5 de cada lado. E aí você foi persistindo, foi treinando e hoje você tem 20. A meditação é a mesma coisa. Só que esse cara aqui, se dentro do ciclo circadiano ficou ligado em simpaticotonia constantemente, quando você for frear ele com o parasimpático, ele vai falar para você: saia disso, que isso não funciona para nada. Então é a tua persistência que vai fazer isso funcionar ou não. Aquiete a sua mente. Ela é altamente treinável, gente. Altamente treinável. Então tenha persistência e disciplina para sua rotina matinal. Beleza? Acabei meus 10 minutos de meditação e eu tenho um hábito muito grande de rezar. Mas isso não é para todo mundo, porque sei que nem todo mundo tem sua religião, mas enfim. Próximo passo da rotina matinal seria café da manhã. Se já deu as suas 12 horas de jejum, né? E aí, este café da manhã tem que ser equilibrado nas três macro... Tá, não te perguntei nada. Precisa ser com as três macromoléculas. A gente vai descrever depois aqui, gente, quais são essas macromoléculas, já para dar também essa impressão para o nosso essa educação, essa informação para o nosso paciente, de ele entender o que que é o quê e como porcionar isso. Ah, não. Puta, só faltava essa. Malaguti quer virar nutricionista. Não, gente. Nutrição é feito por nutricionista, mas lembra que a gente está propondo aqui? Educar o nosso paciente. Eu não vou dar uma dieta para ele. Eu só vou escrever para ele o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura e quais são os benefícios, ou pelo menos a porcentagem que seria mais benéfica ao sistema, comprovado cientificamente, não sou eu que estou inventando isso, para se ter uma vida mais saudável. Beleza? Óbvio, é um desafio, né, gente? Por muitas vezes, principalmente as pessoas de mais idade, né? Vai colocar na cabeça de um homem de 60 e poucos anos para cima que ele não tem que encher o rabo dele de carboidrato, sim de proteína. Imagina, isso é muito pesado. Não, não consigo comer tudo isso aí. Porque a inapetência, gente, assim como a falta de sono nas pessoas mais velhas, começa a ser mais frequente. Tem estudo que comprova, gente, que a partir de 70 anos, um homem começa a comer 0,4 gramas de proteína por quilo de peso. 0,4, vocês ouviram? Sabe o quanto é indicado, gente? De 1 a 1,5 gramas por quilo de peso. Olha a inapetência proteica que essa pessoa está tendo. E é simples, a conta é burra, gente. Se eu tenho 0,4 de proteína, de ingestão de proteína, o que é que está acontecendo com a minha massa muscular? Sarcopenia, que é o que mais mata os nossos pacientes mais velhos. Caiu, não tem músculo, morre. Então, gente, a gente tem que trazer essa informação para os nossos pacientes para eles estarem alertas a isso. Veja, ah, mas eu já sou velho, não tenho mais que me preocupar com isso. Como não? Senhor, você está na idade de se cuidar. Porque se você não se cuidar, a coisa vai ficar feia. Sarcopenia é o que mais acomete o ser humano mais velho hoje em dia, gente. Pelo amor de Deus, nós somos profissionais da área da saúde. Eu preciso alertar essa pessoa sobre alimentação, sobre nutrição. Pelo menos para fazer um mínimo de um ajuste. Vocês conseguem entender a diferença entre comer 0,4 gramas e 1,5 gramas? Cara, é quase 3 vezes o que você está ingerindo no teu dia a dia. Vai fazer muita diferença no teu metabolismo. Bom, veja só, né, pessoas? Como eu disse a vocês, é um tema bem extenso e
obviamente, o nosso dia de hoje já está acabado, né? Porque já são 9 horas da noite. Então, como eu propus a vocês, essa aula vai vir toda terça-feira ainda por um bom tempo para a gente montar essa cartilha com uma robustez e mandar isso para os nossos pacientes, tentando cada vez mais trazer a consciência do que é saúde para essas pessoas. Combinados? Então, termino a noite de hoje agradecendo a presença de todos e já sabe, terça-feira que vem a gente volta a falar sobre o mesmo tema, porque tem muita coisa ainda para a gente colocar aqui. Combinados? Abram as câmeras aí, vamos bater a fotinho. Tava treinando, Maria? Ah, parabéns, minha querida. Isso aí. Vamos lá, abre essas câmeras aí. Quero ver esse povo bonito que se cuida. Tudo bem, senhoras e senhores. Valeu! Obrigado, gente. Mais um dia aí juntos, mais uma terça-feira. Durante essa semana, eu vou colocar bastante coisa no meu Instagram para trazer cada vez mais a rotina de vocês saudável para a gente colocar dentro dessa cartilha e trazer uma Barça para os nossos pacientes, trazerem cada vez mais saúde para eles. Beleza? Beijo para vocês, Obrigada. gente. Obrigado, eu. Valeu, Malaguti. Obrigado. Valeu, beijão, gente. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Valeu, valeu. Barça foi antigo. Foi mesmo, né, mãe? Tem gente aqui que não sabe o que que é, não. Pegar referência. Tchau, Valeu. tudo de bom, boa noite.